Então a Bíblia está dizendo que é possível entristecer o Espírito Santo, mas está dizendo que é possível deixá-lo enciumado. Por que enciumado? Ele não é parte do triângulo, mas ele é aquele que zela para que o relacionamento de Deus, de Jesus, com a sua igreja, seja preservado. E quando ele percebe que nós estamos deixando de focar no noivo e passamos a focar na ponta do triângulo, ele arde em ciúmes. É isso que a Bíblia está dizendo. É interessante que quando falamos dessa interação, ou do que eu diria da falta de interação do Espírito Santo, ela tem níveis. Não entristecê-lo, não resisti-lo, não levá-lo aos ciúmes. Mas em 1 Tessalonicenses 5,19, a Bíblia diz assim, não apagueis o Espírito. As traduções mais antigas dizem, não extingais o Espírito. O que a Bíblia está dizendo? Que é possível alguém achar um botão em algum lugar do céu dotado de alta tecnologia espiritual, que quando se aperta ele, puf, o Espírito Santo deixou de existir? Claro que não. Quando a Bíblia diz para não apagar o Espírito, é não apagá-lo na sua vida. Então a Bíblia está comparando o Espírito Santo a um fogo que precisa ser alimentado. Como? Interação, relacionamento, rendição contínua. Quem está entendendo? Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo uma ênfase dada a uma experiência contínua, não apenas inicial com o Espírito Santo, que nós como igreja temos perdido e temos comprometido. Gente, é sério, eu acredito que a gente precisa voltar lá para o livro de Atos com uma outra perspectiva. O que o próprio Jesus, ele instrui e diz, vocês vão receber poder. Ao descer sobre vocês, o Espírito Santo está aqui para frente, ninguém vai a lugar nenhum, ninguém faz nada, enquanto vocês não forem revestidos do alto com o poder. E a gente fica pensando, isso diz respeito só a capacitá-los para pregar. Será que era só isso? Em Atos, no capítulo 8, o evangelho sai do círculo de Jerusalém e chega em Samaria. A Bíblia diz que quando Jerusalém ouviu, Jerusalém é a liderança da igreja, que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, qual foi a primeira decisão que tomaram? Prioridade zero. Qual a primeira medida? A Bíblia diz, enviaram para lá nada mais, nada menos do que Pedro e João. Só diretoria. Só os top. 2 dos 3 que Paulo em Gálatas chama de as colunas da igreja. E particularmente eu creio que quem mandou os 2 foi a terceira coluna, Tiago. Então ele diz, precisamos dos melhores. Vão a Samaria, mas Samaria está em avivamento, Filipe é um instrumento de Deus. Vão para oferecer o que eles ainda não tiveram. A Bíblia diz que as pessoas se convertiam, as massas estavam sendo batizados nas águas, mas a Bíblia diz que sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo. Os apóstolos dizem, prioridade zero, cada novo convertido precisa ser introduzido, não só numa experiência, mas numa vida com o Espírito Santo.